então eu resolvi fazer essa introdução para todos os vídeos. Essa aqui é uma série, tá? De tutoriais de um projeto de jogo de detetive que está sendo criado, tá? Tanto para computador normal quanto para Raspberry Pi com um emulador com botões, tá? Que vai usar o GPIO. E aqui é mais um vídeo da série, então se você caiu aqui de paraquedas, vai procurar a playlist completa que tá no meu canal. Ou se não, vai no link aí do GitHub. Eu vou deixar o link do GitHub da playlist aí sempre nos comentários de todos esses vídeos, por se você caiu aqui de paraquedas. Então vai lá dar uma olhada, começa a ver lá desde a apresentação. Assim você consegue entender o que está acontecendo aqui, porque eu vim sempre continuar do vídeo anterior. Então agora vamos pro vídeo. Ok, pessoal, então aqui a gente tá no Raspberry Pi agora, a gente vai começar a ver o jogo, né? Então aqui o que eu fiz? Eu vou mostrar para vocês um pouco da lógica de como ler os botões. Bem que você já deve ter visto lá naqueles vídeos que eu deixei com você, do Guanabara e principalmente do Brincando com Ideias, que ele sim falou de botões, né? Então, para poder controlar os botões, eu fiz aqui um arquivo main.py de outro projeto, tá? Que eu só vou testar os botões, testar a lógica que eu fiz aqui com os botões, e daí depois a gente vai no nosso arquivo lá do fluxo de jogo. Então, eu vou aqui importar, né, a biblioteca rpi.gpio as PI, tá? E aí eu vou colocar aqui pi.setmode e eu vou escolher pi.board. E como o rapaz lá do Brincando com Ideias, que agora eu não lembro o nome dele, falou, para eu também deixar o set warnings false, né? E o que eu vou fazer? Agora, para cada uma daquelas respostas que eu queria ter, né? Eu vou fazer um dicionário aqui e vou estabelecer, né, uma chave 1, 2, 3, VSD, e como valor eu vou dar os números aqui dos meus pins, né, que eu estabeleci como board aqui. Então vai ser aquele número de contagem de 1 a 40 nas meus pinos. Vamos lá dar uma olhada nele. Então aqui eu tô com os meus pinos e eu vou usar esse aqui, o 40, o 38, o 36, o 32, o 37 e o 35. E se você olhar aqui, você vai ver justamente, né, que o 40, o 38, o 36 estão conectados aqui, né, ao amarelo, branco e azul respectivamente. O 32 é o segundo botão azul, o 37 e o 35, né, aqui ao botão preto e vermelho. E você vê que do outro lado eu tô ligando eles aqui ao terra, né, que eu liguei aqui na placa, eu liguei no terra aqui no terceiro. Então vai ser o 2, 4, 6, né? Então, um lado no meu pino e o outro lado no terra. E aí eu vou setar ele com o pin mode pull up. E se você olhar, tá aqui a imagem, né? Pera aí, vou pegar aqui, tá aqui a imagem. E justamente se você acompanhar os fiozinhos, você vai ver que tá certinho. Às vezes na foto parece que tá no pino do lado, mas é por causa do ângulo da foto, tá? Ó, justamente adicionei aqui uma nova foto, tá? Que dá pra você ver direitinho que ele tá batendo sim com o pino correto, tá bom? Só pra vocês poderem visualizar bem onde tá caindo, porque às vezes com o ângulo da foto não dá. Mas é isso, porque quando eu clicar o botão amarelo, eu vou dependendo da minha tela, né? Mas ele é o equivalente ao botão 1. O botão branco é o equivalente ao botão 2 aqui, né? O botão azul, este botão azul aqui do lado do branco, é o equivalente ao botão 3. E esses botões do outro lado, né, são aqueles botões de voltar ou sair ou desligar. Então meu pensamento foi que esses 3 botões de cima controlam o jogo, ou seja, eu vou investigar, eu vou escolher uma das opções, né? Esse daqui azulzinho pode controlar se eu volto de menu ou se eu jogo, né? O preto aqui vai controlar se eu quero um jogo novo, e o vermelho, bem vermelhão aí, vai desligar tudo, né? E no meu código eu ligo o pino à chave, porque daí quando eu apertar o pino, eu vou devolver, eu vou falar, devolve então a chave que tá relacionada a esse pino, assim eu sei o que eu tenho que fazer. Por que eu faço isso? Porque se eu simplesmente devolvesse o valor que ele lê, né, que ele lê quando ele lê o input, né, de um botão, ele simplesmente sempre vai me retornar 0
ou 1, independente de qual botão está sendo clicado. Então eu preciso identificar qual é o botão que está sendo clicado. Então para isso, o que eu vou fazer? Eu vou fazer primeiro um for loop, né? Que eu vou estar iterando nos valores, só nos valores, porque aqui eu só preciso dos valores dos meus botões, para poder fazer o setup dos meus botões. Então eu vou chamar o pi.setup e vou dar cada um dos botões, né? Vou falar que eu quero que ele seja de entrada com o pi.in e com o pi.pud -up, eu falo que eu quero que ele seja de pull-up. E isso, ó, é preferência minha ser de pull-up. Você pode colocar aqui de pull-down, você só vai ter que fazer uma lógica reversa na hora de testar se o botão foi clicado. Eu testo para ver se o botão foi clicado, tenho que ver se ele está devolvendo valor 0. Quem colocar pull-down vai ter que ver se o valor que está voltando é 1. Então agora eu faço essa função onde eu vou ler os botões. Para ela eu faço um loop infinito aqui, né, com enquanto verdadeiro, porque sempre vai ser verdadeiro. Mas não tem problema, porque quando ele entrar aqui, ele vai dar return e vai sair da função. Então eu faço aqui dentro, eu faço um for loop, porque eu quero que ele leia todos os meus botões de maneira rapidamente, continuamente, até eu clicar num. Então ele vai ficar lendo todas as minhas portinhas lá, porque ele vai ir for botão, vírgula de PIO in self.botões.items, que é essa maneira de você iterar sobre os elementos de um dicionário, recebendo a chave e o valor e atribuindo aqui a chave ao primeiro elemento que você deu e o valor ao segundo. Eu vou falar, olha, se pi.input, que é a maneira de eu ler as minhas portas, e para ela eu dou como argumento a porta que eu quero ler, e a gente já sabe que o valor é a porta lá, é a numeração da porta que eu estou esperando. Se ela for igual a 0, quer dizer que apertar esse botão, né, porque o meu botão vai ser apertado no 0. Aí então, ó, dá um print aqui de que eu apertei o botão, fala qual é e me retorna o botão. Ou seja, ela vai retornar aquela chave, né? Porque aqui eu tô mandando ele dar a chave para essa variável botão e a numeração para essa variável de PIO. E eu não devia ter chamado de PIO porque eu tô usando o board. Mas se você viu lá no curso que você pode usar aquele BCM para usar a numeração do DPIO, né? Mas é que eu acabei usando o board porque eu tava testando também aquele display menor que eu já comentei aqui, que eu acabei decidindo não usar, e a biblioteca dele usava só os pinos do board. Aí para poder usar o mesmo dicionário nos dois, eu acabei usando o board. Mas acabei não usando aquele, né? Podia ter trocado, mas deixa aqui quieto. No fundo dá na mesma, tá? A numeração tá ali na pinagem, é bem facinha de ver. Então depois, o que eu vou fazer aqui? Nesse daqui só pra gente poder testar. Eu vou dar um for loop aí, e eu esqueci de dar o range que eu queria dar aqui, eu vou dar de 10. E aqui eu vou ler os botões e eu vou atribuir essa variável A e eu vou printar. E vai imprimir 2 vezes cada informação aqui. E eu quero que imprima simplesmente para você ver que ela tá lendo. Eu vou até colocar um textinho aqui. Coloquei um textinho ali do A aqui só para você ver, porque é esse o código que eu usei ali no fluxo de jogo, mas eu quero que você veja o botão funcionando com esse código antes de eu entrar no fluxo de jogo. Dei um zoom aqui para você poder ver melhor, vou dar Enter, agora vai estar funcionando. Tinha esquecido o selfie aqui, vou apagar, tá? Agora quando eu der Enter aqui, vou rodar, agora vai funcionar. Esqueci 2 selfie aqui. Então, na hora que eu copiei, eu tinha esquecido o selfie aqui e aqui e aqui nos botões. Então, por isso que não estava funcionando, tá, gente? Aumentei aqui a fonte do terminal, tá? E vamos rodar. Então, agora ele tá esperando eu clicar o botão. E se eu clicar um botão, ele leu aqui as 10 vezes. Claro, porque o meu for loop era super rápido. Mal deu tempo de eu soltar o botão, ele já leu as 10 vezes. Mas a gente não vai ter esse problema, porque uma vez que ele leia o botão, ele já vai estar indo fazendo outras ações. Não vai ter problema dele estar lendo tão rápido. Então, porque está lendo tão rápido, o que eu vou fazer? Eu vou importar de time, tá? Eu vou importar a função sleep. E a função sleep recebe 1 segundo para ela ficar ali parada, esperando antes de fazer a outra ação por um segundo. Então, ela recebe o número em segundos, né? Para ficar de melhor visualização, também mandei, né,
dar um print de apertar o botão. Então eu vou abrir aqui, dei um clear, vou lá, né, aperto o botão, apertei um botão 1, apertei um botão 2, botão 3, aperto o botão, ele fica esperando, tá vendo? Apertei um botão V, aperto o botão V, agora o outro, tá vendo? Então ele fica esperando e agora eu vou apertar o D até sair, pronto. Então você consegue ver aqui, né, que ele conseguiu ver, ele leu aqui, tá? Então eu apertei li 1, li 2, li 3, li V, li 4, ele tá conseguindo entender. E os meus botões estão sendo lidos. Então isso é sempre bom, testar à parte o seu hardware, porque de novo, é aquilo que a gente falou, variáveis. Se você coloca tudo junto, tudo de uma vez, você pode ter um monte de coisa que pode estar errada. E aí encontrar o erro pode ficar difícil. Então agora que você está inserindo outra variável, antes de colocar no código, você faz um código simples só para ver se os botões estão sendo lidos, se está dando contato. Se a sua protoboard não está com problema, porque por exemplo, às vezes está. Eu comprei, por exemplo, 2 protoboards ferradas que não estavam, que um lado não estava funcionando, entendeu? Devia estar rachado, cortado, não estava com contato. Então você tem todos esses fatores externos. Então faz um código simples só para testar se seu botão está funcionando, se de repente o código não está funcionando e você tem certeza que o código está certo, testa ele mexendo o botão de logar na protoboard ou com uma outra protoboard. Se você sabe usar o multímetro para ver se está passando, testa com multímetro, testa com LED, porque você vai eliminando, né? Vai ver se o problema era do botão, se o problema era da protoboard, ou assim. E depois que isso tudo está funcionando bonitinho, que essas suas conexões estão funcionando bonitinho, aí sim você leva para o código do jogo. E eu falo isso como uma pessoa que este semestre aprendeu tudo isso também, porque eu sou desenvolvedora principalmente. Vou explicar um pouquinho da minha decisão aqui de fazer esse projeto. Eu sou desenvolvedora, tá? Eu trabalho com desenvolvimento já faz vários anos. Só que um tempo atrás eu fui fazer um concurso para uma vaga que era perfeita para mim, cabia como uma luva. E eu não passei porque eu não tinha um diploma. E os diplomas que eles pediam eram engenharia de rede, engenharia de computação, tá? E engenharia elétrica, não sei porque é carga d'água. Porque o que eles queriam era um programador. E aí, uns anos depois, eu tive a oportunidade de falar com o pessoal, né, que trabalhava lá. E justamente descobri que a pessoa que foi contratada, porque tinha o diploma correto e passou na prova, no final eu não sabia quase nada de programação web e o que eles queriam era isso, era uma pessoa para desenvolver o site. Mas na hora que chegou na secretária, olha, a gente precisa de uma vaga tal, precisa lá pedir para Secretaria Geral, sei lá quem, fazer o concurso, porque era uma entidade pública, a secretária passou lá a informação e na hora que ela dizia que tinha, que diplomas vai precisar, ela ticou lá engenharia elétrica, engenharia de computação e engenharia de redes, porque para ela foi o que fazia sentido para uma pessoa que ia desenvolver um site. E aí eu perguntei, tá, mas e por que você não colocou também ciências da computação, né, para a secretária? Ela virou para mim, porque quem faz ciência da computação é porque não conseguiu passar em engenharia. É uma mentira, porque são duas funções diferentes. Quem faz engenharia gosta de hardware, né, trabalha com hardware, mas quem faz ciência da computação trabalha mais com software. Só que a gente que está na área sabe essa diferença. Quem não está, não sabe e tem esses preconceitos, né? Vê ciência, vê engenharia e fala, não, engenharia deve ser mais difícil, né? A outra pessoa foi lá pro outro porque era mais fácil, não porque não conseguia entrar na engenharia, não porque era algo completamente diferente. E então, como desenvolvedora, eu gosto da ciência da computação. Mas na hora que eu cansei de perder vaga porque eu não tinha diploma, porque o RH não vai ver que eu sei fazer as coisas, eu resolvi ir lá fazer uma segunda graduação. E eu resolvi fazer uma segunda e terceira juntas. Eu tô fazendo ciência da computação e engenharia da computação. E ciência da computação me forma agora, e não teve TCC para ciência da computação, mas para engenharia teve. E eu só fiz engenharia, tá? Não fiz engenharia porque eu gosto de hardware. Eu fiz porque eu gosto muito de desenvolvimento de software. Mas eu fiz engenharia para isso, para que um RH não me barre numa vaga que seja perfeita para mim.
porque uma pessoa de RH não entendeu a diferença entre os dois. Então eu fiz basicamente por uma razão burocrática. E aí chegou na hora do TCC, eu queria fazer um software. E por isso mesmo que eu quis pensar na ideia do jogo e na ideia de ensinar o jogo. Porque eu acho muito legal essa história de ensinar programação para criança, porque eu acho que desenvolve o raciocínio lógico. E eu também acho que ensinar eletrônica desenvolve, só que não é o meu forte. Mas eu precisava ter alguma coisa, né, de hardware para que os professores não reclamassem, né, de que isso daqui é engenharia, não é ciência da computação. Então eu pensei justamente nessa parte de hardware, eu pensei o que eu posso fazer para um iniciante, considerando que nessa parte de hardware, de microcontrolador e assim, eu também sou iniciante. Então, para poder fazer esse projeto, eu mesma, né, para poder fazer essas aulas para vocês, eu mesma estudei muito, aprendi muito disso daqui, quebrei a cara, tá? Quebrei bastante a cara, não sabia às vezes onde estava dando erro. Então, por isso, quando eu falo para você de testar, porque foram maneiras que eu consegui chegar nesse resultado. Porque parece simples aqui quando a gente está fazendo, mas de repente você liga e não acontece nada do que o professor está falando. E você não sabe o que é, e você fica ali testando, e que pino que eu liguei errado, ou, que eu coloquei aqui na linha de código que é errado, e às vezes é simplesmente a protoboard que não está funcionando. Eu, da primeira vez, justamente estava indo e falei assim, professor, não entendi nada do que ele falou, e no final, daí eu resolvi finalmente testar a protoboard, e fui olhar como usar um multímetro, que também tive que descobrir. E justamente descobri lá e descobri que era a protoboard que não estava passando, que quando eu tirava as coisas assim e ligava o LED direto no cabinho, assim, ele ligava, né? Ele estava vendo, eu estava testando, então fui testando isso. Então vi lá que a protoboard que não estava funcionando, que eu ficava testando em lugares diferentes da protoboard e ela não estava funcionando. Olha, essa daqui, por exemplo, é uma das protoboards que não estava funcionando. Não estava funcionando um dos lados, tá? Uma dessas lados aqui, quando você tem essa dobrinha pra cá, não estava funcionando. Mas os outros estavam. E um detalhe é que você tá reparando que eu fiz essa conexão aqui, né? Pro terra, é porque esses lados aqui, se você for ver uma foto de como uma protoboard é feita, esse lado ele é ligado daqui, tá? Mas ele não é ligado todo esse negócio aqui não, tá? Ele é ligado aqui assim, mas aqui tem uma parada, depois aqui é ligado, você tem que conectar os dois. Mas, por exemplo, essa protoboard mesma, tá, que eu tô testando, e que eu testei mesmo ligando os dados, tudo, esse pedaço aqui, olha, ele tava bugado. Qualquer botão que eu colocava aí, ele não conseguia conectar. Por isso que eu fiz os botões aqui atravessados e não do ladinho, seguindo em fila, que faria mais sentido. Então, por isso que eu falo, faz um teste desses, tá? Pra ver mesmo que seus botões estão todos funcionando, que eles estão todos ligadinhos, antes de você colocar já um código mais complicado, tá bom? Então, vamos para a próxima aula?